Ó, aí está ele, senhor, tomou uma patolada. Foi uma patolada ou foi um murrão? Soco, Que a esquerda é um pé, a gente sabe, né? Mas agora é uma mão no saco também, né? Inacreditável. Eu tava ali, enfim, parado, como eu poderia estar, atrás ali do Hugo Motta, e a Camila Jara, né, do PT, para variar, quando finaliza o discurso do Hugo Motta, ela vem e me dá um soco aí nas minhas partes baixas. Ainda bem que já fiz 2 filhas já, não tem nenhum risco, mas é um absurdo, né, cara? Mesmo com o vídeo aí que o Brasil inteiro viu, né, que de fato ela me agrediu aí, de uma forma, né, tentou esconder ali, quando acabou a muvuca, ela ainda chega e fala que não nego a agressão porque ela tem 1,60 m e, sei lá, 50 quilos. E daí? Ou seja, Mais alta pela lógica de esquerda, caráter é medido por peso e altura, né? Imagina, e eu preciso perguntar isso, né? Se é ao contrário, não tenho dúvidas que agora já estariam pedindo a minha prisão, né? Mas não vai ser soco que vai parar a gente, não. E agradeci a Camila Jara, inclusive, a Jararaca aí, por ter feito isso, porque afinal de contas isso mostra, né, o caráter deles, aqueles que ficam arrotando aí democracia, amor, inclusive você vai nas redes dela, fala que é defensora dos direitos humanos, e estava ali sem motivo algum me atacou. Não houve nenhum tipo de provocação, não houve nenhum tipo de ataque da minha parte, nem física, nem de fala, nada. Tomei ali literalmente de graça, porque eu estava, enfim, ali em cima, em um momento decisivo, onde a gente tinha, enfim, feito um dia vitorioso de negociações, e que eu ainda estou esperando que dê certo, vou trabalhar para isso. Muito bem. E como é que tá o pé agora aí de tudo? Porque vocês estavam fazendo uma obstrução lá, era uma, né? Vocês estavam obstruindo os trabalhos que voltou ontem, não é isso? E aí estavam pedindo o que nesse momento? O que era aquela manifestação que vocês, deputados, estavam fazendo ontem? Então, Emílio, já tem mais de 7 meses que a gente está em negociações, conversando, para que paute a pauta cara, não somente para a oposição, mas para o Brasil. Quero deixar isso aqui bem claro. Nós temos pessoas hoje presas injustamente, com penas desproporcionais, e excedem a questão de direita, de oposição, de Bolsonaro. Excede. Existem pessoas como, por exemplo, a Débora, que tomaram condenações de 17 anos, e ela simplesmente, com um batom, escreveu PD Maneira uma estátua. Ela é a mais emblemática, mas existem diversos outros casos. Existe o caso, por exemplo, do Rubens, que foi um homem que pegou uma bola assinada pelo Neymar, que ele deu de presente para a Câmara, ele viu ela e foi entregar para a Polícia Federal, tomou também aí uma condenação de 17 anos. Existem também senhoras, como semana passada foi revogada a prisão domiciliar pelo Alexandre de Moraes a essa senhora de 71 anos, que ela quebrou a medida cautelar de ir para a fisioterapia. Pois é. Então, o que eu peço para que vocês entendam é que não é uma pauta de birra, não é uma pauta minoritária da Câmara, pelo contrário, já temos assinaturas de mais de 300 deputados com um pedido de urgência para que isso seja pautado na Câmara. Então, é uma pauta que tem maioria da casa e uma pauta que já tem requerimento de urgência, que já teve conversas, já teve mais de meses, 7 meses de negociação para que seja pautada, e eu acho isso um desrespeito com a maioria da casa. E, portanto, a gente teve que tomar uma medida para, de fato, chamar a atenção para que a gente consiga negociar de uma maneira mais ampla e com mais pressa, porque, de fato, o tempo urge. E ontem foi um dia, assim, extremamente desgastante, de negociações intensas, e, basicamente, o que ocorreu? Os líderes dos partidos PP, União e também PSD se juntaram, comprometeram para poder dar andamento às pautas de defesa de prerrogativas constitucionais. Quais sejam? Primeiro, antes de mais nada, o fim do foro privilegiado. Por que isso? Porque os deputados e senadores possuem um foro privilegiado, que por que tem esse nome de privilegiado, né? Porque o STF deveria ser o guardião da Constituição para poder proteger de fatos parlamentares, para não ocorrer abusos com seus mandatos. Contudo, hoje o cenário é completamente diferente. O STF é o principal, na figura do Alexandre de Moraes, o principal juízo, né, que está quebrando
a Constituição e usurpando das suas funções constitucionais. Portanto, não há privilégio nenhum em ser julgado por uma corte que eu vejo hoje como mais política do que jurídica. Então, há diversos deputados que estão com a faca no pescoço de, se você votar a anistia, nós vamos te pressionar. Então, quando você primeiro dá esse passo de acabar com o foro privilegiado, esses deputados tiram essa corda do pescoço para poder, portanto, votar uma anistia sem nenhum tipo de peso e pressão do STF em cima deles. E, obviamente, o segundo passo, mas não menos importante, é a anistia ampla, geral e restrita, que é um trabalho, de fato, é difícil, porque não é somente de um deputado, não é somente de 10, de 100 deputados, precisa-se da maioria, e a maioria é 257 deputados. Portanto, precisa-se de apoio de quem? De quem? Pois é, do centro. Então, até ontem, nós tínhamos o PL e o Novo. E hoje nós temos União, PP e PSD. Falo com vocês aqui que, para mim, ontem foi um dos dias, se não o dia de mais aprendizado para mim, dentro da política, de compreender que a medida que nós tomamos foi efetiva porque a gente conseguiu parar o Brasil, chamar a atenção e principalmente conseguir este acordo, ou seja, nós quase triplicamos o nosso poder interno da Câmara e a paralisação era exatamente para isso. Por quê? Chega um limite a paralisação, Emílio, porque hoje, com a tecnologia, o presidente consegue abrir uma sessão virtual. Então, de nada adiantaria eu estar ali fisicamente se ele conseguiria tocar, por exemplo, os trabalhos de forma virtual. Então, eu quero que o Brasil entenda de que o trabalho, ele de fato, a velocidade é difícil. Eu sei que muitos querem, e muitos confundiram isso, inclusive no dia 8, de tomar algumas ações para poder entrar e tomar o poder, mas no fim das contas resulta em quê? Em nada. Então, eu não quero ser um pragmático político, mas compreender que a velocidade da política ela não acontece de acordo com o nosso desejo. Se fosse somente pelo meu desejo, amigo, o ministro Alexandre de Moraes estava impeachmentado, anistia ampla, geral e restrita, e a gente estava tocando, de fato, os problemas sérios e profundos que a gente tem no nosso país, como educação, segurança, saúde e combate à corrupção, principalmente, que a gente não está tendo aqui no nosso país. Então, portanto, eu quero que vocês entendam isso, de dizer que ontem nós trouxemos o Congresso para perto de nós. Porque o outro cenário seria afastar o centro, afastar os partidos que poderiam compor conosco e a gente simplesmente ia fazer uma ação, talvez para alguns dizerem parabéns, vocês estão continuando, mas sem nenhum tipo de efetividade. E, por fim, para você ainda avaliar se foi bom ou não, veja como está a reação da esquerda. É claro que eles vão posar de vitória para nós, mas a cara deles não negam. E eu estava ali nos bastidores e eles não contavam que nós teríamos uma maturidade política para poder caminhar em um caminho onde nós tenhamos as pessoas, os partidos internamente conosco, ponto. Então, mais uma vez, repito, PP, União, PSD, nós temos um acordo entre os líderes partidários para que nessa semana subsequente, a gente consiga já tocar tanto os textos e trabalhar o texto da anistia, quanto também o fim do foro privilegiado, que eu vou trabalhar incessantemente para que na próxima semana a gente já comece a dar um andamento com essa questão. Então, mas você sabe que o Barba agora tá no Globo, hein? Tá no Globo de hoje. Certo. O Lula agora busca dividir o centro. Você sabe como é o centrão, né? Você sabe o que diria o professor Olavo de Carvalho. Meu Deus, já falava a esquerda, a direita, o centro, você sabe o que é. Exato. Ele sabe muito bem. O Lula agora, o governo Lula, busca dividir o centrão com a distribuição de novos cargos. Então vem aí, você acha que vai mudar alguma coisa? Porque essa mudança, a gente percebeu aí, né, no Congresso, com as manifestações do domingo, né? Eles já estão pensando diferente, já estão... Por isso que é importante a participação do povo, é fundamental quando você precisa o apoio popular, ele é fundamental para qualquer governo. Você acha que ele consegue distribuir cargos e eles mudarem a ideia agora, nesse momento, ou você acha que isso aí já passou e agora eles já estão pensando na eleição mesmo? Emílio, eu acho que são dois fatores. O primeiro, que é importantíssimo as ruas, você deixou isso bem claro, e a efetividade disso é gigantesca. Quando... Aí, ó. De novo ele. Um abraço aí.
de fato, a efetividade das ruas mostrou-se, mais uma vez, necessário. Quando a esquerda ela não consegue colocar nem um terço do que nós colocamos nas ruas, mostra que a rua ela é um poder político e está sendo muito bem exercida pela direita, pelo verde e amarelo, enfim, pelas pautas que são urgentes e necessárias agora no nosso Brasil. Segundo ponto, você concorda comigo que o Lula não teria tomado essa atitude se a gente realmente não tivesse conseguido conquistar o centro para estar ao nosso lado? Então é uma medida completamente, de fato, desesperada. Até mesmo porque, poxa, vamos lá, você tem um Planalto que está em dificuldade, em crise inclusive financeira, em crise política, não tem diplomacia externa e muito menos interna. O PP e União fizeram nota oficial ontem, estando de acordo com a obstrução. Ou seja, eu sei disso, de que o União, por exemplo, vai desembarcar do governo, inclusive deu data limite para isso, para que o ministro, que inclusive que fique no governo, vai ser expulso. Pode ver aí, isso está na internet divulgado, já tem aí um tempo. Ou seja, o União está desembarcando do governo, estão perdendo força, até mesmo porque as ruas estão dando o recado, a eleição está chegando. Sim. E assim como no impeachment da Dilma, eu não acredito que algumas pessoas do Centrão votaram a favor do impeachment da Dilma, porque entenderam a respeito, muitas vezes, do crime de responsabilidade. Mas, principalmente, votaram porque o cargo deles ali estava em jogo sob a pressão popular. Do tanto que vários que votaram a favor do impeachment são, inclusive, ministros hoje do Lula, ou são candidatos do governo do PT, como, por exemplo, o Pacheco, que votou a favor do impeachment da Dilma e agora está colado lá no Lula. Então, a rua é importantíssima, a pressão interna é importantíssima, eu não tenho dúvida que isso é uma medida desesperada do governo Lula para tentar comprar os congressistas. E por isso que a gente, mais uma vez, precisa tirar o foro privilegiado para que o STF também não exerça essa influência em cima dos deputados e senadores. Ô Nicolas, o ano que vem a gente tem provavelmente, você pode me corrigir no número, mas uma troca de 54 senadores. Vocês vão focar nisso e também provavelmente manter o estilo de sempre ter uma manifestação para pressionar também os próprios deputados. Terá uma manifestação no dia 7 de setembro, que já é uma data clássica ali da direita? Nós divulgamos, não tem nada definido ainda, mas o dia 7 de setembro é emblemático, enfim, para todo o país. As maiores manifestações que já aconteceram aqui no nosso país, juntamente com o Fora Dilma, foi o 7 de setembro, tanto de 2020 quanto também de 2021. A pressão que a gente está fazendo está sendo paralela, né? Tanto rua quanto também rede social. Não pode se ignorar a rede social, porque a rede social hoje dá voz às pessoas, inclusive o PT, partido do presidente Lula, através de um deputado aqui mineiro, pediu a derrubada, o bloqueio de todas as minhas contas das redes sociais. Ou seja, a rede social, se não fosse importante, a esquerda não estaria indo atrás dela para poder censurar. Inclusive, aqueles que não dizem, né, que não há censura no nosso país, estavam pedindo exatamente isso, no meu caso, para poder derrubar as redes. Então, no caso, por exemplo, do impeachment do Moraes, hoje, nós conseguimos 41 senadores, isso nunca aconteceu na história do país, 41 senadores publicamente declarar um apoio e com assinatura o impeachment de um ministro, e nesse caso do Moraes. Então isso é inédito. E por que o número 41 é emblemático? Porque é maioria. Então precisa-se ter alguns passos. Vamos lá. O Alcolumbre precisa ler a denúncia, receber a denúncia e ler a denúncia. Ok, esse é o maior desafio que nós temos. Mas por que o número 41? Logo em seguida, é feita uma comissão e nessa comissão, a votação de admissibilidade do impeachment precisa de maioria simples, portanto, 41 votos. Então, esse número 41 ele é emblemático nesse sentido. Depois, a votação final são 54 votos, portanto, maioria qualificada. E aí é a batalha que a gente tem que ter até chegar a esses 54 votos. Não me importa do Romário ser o último, fazer o gol de placa, não me importa. Mas seria muito importante ter aí imagina o número 54 ser o Romário para fazer aí o gol de placa. Mas isso é um trabalho que a gente vai continuar fazendo e tanto as ruas quanto as redes sociais mostraram que isso é possível.
e vários senadores, que inclusive muitos deles, enfim, se posicionaram anteriormente com uma posição meio indefinida, agora estão a favor. E no caso do Senado, são 54 ali que vão para a reeleição, mas no caso da Câmara, 100% são de reeleição. Então, por isso que o foco é muito grande também na Câmara, porque o jogo, a vida política de vários caras estão em perigo. Ontem eu estava conversando, vou falar com quem, mas conversando com vários medalhões ali do centro, depois que encerrou a sessão, e eu perguntei para eles, olha, vocês vão ter alguma perda política se vocês votarem anistia ampla, geral e restrita? Eles disseram, não. Falei, então, pronto. Então, vem com a gente, vamos pacificar o país, vamos dar um passo para poder mostrar que a gente, de fato, está preocupado com as causas profundas do nosso país. O que o Felipe G. Martins tem a ver com a tua vida? O que a Débora, que enfim, desenhou ali numa estátua, tem a ver com a tua vida? O que um cara que furtou uma bola tem a ver com a tua vida? Essas pessoas são, de fato, digamos, irrelevantes no âmbito da sua vida política. Vamos dar um passo para poder pacificar. Então, assim, realmente é um jogo, sabe, de paciência. O centro realmente tem vários interesses em jogo, mas eu acredito que a desaprovação do Lula cada vez mais tem crescido e muita gente está abandonando o barco. Que tipo de retaliação, só para... Pois não, vai lá, Morgadão. Não, eu queria saber, porque eu tô vendo o Nicolas muito ativo, conversando, inclusive, com os senadores. Eu queria saber de você, você acha que o senador Ciro Nogueira, se ele vai sair da lista dos indecisos, porque, ele teve junto na Casa Civil no governo do Bolsonaro, e ele é um cara que, inclusive, aqui no Pânico, disse que não adiantaria nada impeachment. Você acha que ele vai se manter ainda indeciso ou ele vai para a ala das pessoas favoráveis aí? Lembrando que ano que vem, se não reeleger, tchau, pessoal, que vence ano que vem o mandato dele. Morgado, eu espero que o Ciro Nogueira esteja fazendo isso por estratégia, porque dessa forma ele consegue ter uma moeda de troca para então pressionar o Alexandre de Moraes e pressionar também Davi Alcolumbre. O que eu diria tanto para o Ciro quanto para qualquer um outro senador que esteja indefinido é de que, se fosse o filho de algum político, se fosse pai, mãe, se fosse até mesmo de algum ministro, de alguma celebridade relevante, a história estaria sendo bastante diferente. Mas como são, sei lá, brasileiros, né, que não têm voz, brasileiros que, enfim, são humildes, que não têm condições de poder político para nada, daí essas pessoas são ignoradas. Eu acredito que, mais uma vez, eu quero repetir isso aqui, eu aprendi e tenho feito isso, exercido isso. Eu aprendi que ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. Eu não tenho coisas que são controláveis, Morgado, que é a minha ação de cobrar, de exercer o meu papel fiscalizatório no executivo, de propor leis que vão ajudar o nosso país, de também bloquear leis que vão atrapalhar o nosso país, de pressionar quem tem que ser pressionado. Isso eu estou fazendo. Agora, existem coisas que são incontroláveis. E a gente não pode achar que não possa acontecer coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, ninguém acreditaria, Morgado, que o Cunha ia brigar com a Dilma e teria abertura de impeachment. Exatamente. Ninguém... Então, sim, existem questões também estrangeiras que podem atingir tanto o Hugo Mota, quanto o Alcolumbre, quanto até mesmo a própria família do Alexandre de Moraes, como, por exemplo, a sua esposa e os outros demais ministros. Agora, o que eu não acho é que um ministro que está cavando sua própria cova leve todas as outras autoridades, porque vai por mim. Eu, Nicolas, nunca vi americano recuar, amigo. Então, assim, a gente vai seguir para qual caminho? A gente vai seguir um caminho de dobrar a aposta, e, enfim, vamos destruir o Brasil junto, inclusive economicamente, ou a gente simplesmente vai dar um passo que é muito barato. A anistia é um preço muito barato a ser pago para pacificar o país. O Barroso pode voltar a dançar lá nos Lençóis Maranhenses, o Moraes pode voltar a pegar seus aviões, não tem problema. Nós vamos falar, ok, por mais que vocês não tiveram nada com relação a essa luta, mas foi feito, pacificamos, pode continuar a tua vida, continua sendo juiz, continua julgando, para de ser político, a gente vai voltar a sermos políticos também, as pessoas vão tocar suas vidas e acabou. É um preço muito barato a se pagar? Eu acho. Você acha que o Hugo Mota vai recuar porque ele ameaçou também, depois disso, alguns políticos, né, tirar mandato, 6 meses? Você acha que ele recua ou ele vai seguir a pauta, na tua opinião? E as retaliações também, desculpa, de te deixar inelegível, né? Estão tentando.
Olha, eu confesso que ontem eu não acredito que a Polícia Legislativa nos tiraria da linha força, de verdade. Não é essa mensagem que o Hugo Mota queria mandar para os outros, para o mundo, inclusive. Não acho que iríamos ser caçados. Realmente, 100 deputados, 50 deputados, o que eles poderiam fazer? Talvez é pegar 2, 3 e querer negociar quanto a isso, né? Pegar talvez eu ali, Marcel Van Hatten, o Zuco Stories, e falar, nós vamos caçá-los e se vocês não recuarem. E aí é uma outra história. Eu não tenho, não coloco o meu cargo acima da nossa causa, estava disposto a perder o mandato ou ser suspenso, que seja, para poder a gente ter aprovação nas nossas pautas. O que eu estava ali, enfim, negociando em jogo, quero que as pessoas entendam, é o seguinte: Hugo Mota estava ali numa posição de defesa da sua prerrogativa como presidente. E caso, digamos assim, você faz um acordo literalmente com ele para que ele aprove algo, a esquerda, no outro dia, na semana que vem, estaria também ocupando a mesa para poder, por exemplo, aprovar a regulamentação das redes, que a gente sabe que é uma censura. Então, abriria um precedente para que um lado e o outro fizesse a mesma coisa. Mas deixei bem claro que, da mesma forma como nós estamos respeitando a prerrogativa dele como presidente, para poder não ter um precedente, uma jurisprudência ali naquela casa, nós também queremos o respeito com os nossos mandatos. Já que nós somos a maioria, estamos pedindo uma pauta majoritária que tem mais de 300 assinaturas para anistia, que também nos respeitem. Então, eu não sou daqueles do xadrez 4D, né, que bota para um lado e bota para o outro, mas eu não tenho dúvidas que a política ela não toca com a velocidade do nosso desejo. Ela toca com uma complexidade muito grande. E se nós, mais uma vez, permanecêssemos dessa maneira, acredito que nós não sairíamos exitosos internamente para poder lutar por aquilo que a gente queria. Com relação ao meu mandato, já é uma questão eleitoral do Tribunal Regional aqui de Minas. Eu acredito que existem ainda juízes que honram o magistério e o direito nesse país. Espero que a decisão seja pela não inegibilidade do meu cargo, até mesmo porque se eu for o deputado mais votado do país ficar inelegível por falar, por literalmente dar sua opinião, realmente nós já estamos, eu acredito, em uma ditadura, mas só vai expor mais ainda o que nós estamos dizendo. Jair Bolsonaro, por exemplo, tomou uma prisão domiciliar porque literalmente nem falou no meu caso, né? No caso do Flávio, ele até falou para o Rio de Janeiro, deu umas pequenas palavras ali, mas no meu caso, eu literalmente mostrei o celular, ele viu as pessoas tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, e eles querem me dizer que isso é uma quebra de cautelar. Peraí, isso é uma cautelar ou uma casca de banana para você ir lá, enfim, qualquer coisa que você fazer, você vai ser colocado na cadeia. Coisa que, inclusive, deixou os outros ministros do STF extremamente irritados, porque essa decisão não foi comentada com os outros demais ministros por parte do Alexandre de Moraes, e por ele foi decretada. Então, sob pressão, as pessoas erram. Isso vale tanto para nós quanto também para os nossos inimigos. Então, espero que, sob pressão, Alexandre de Moraes erre. Espero que, sob pressão, todas as autoridades errem e a gente consiga ter êxito nas nossas pautas aí mais uma vez. Mas tem uma coisa, né, meu querido Nicolas e membros deste programa. A opinião pública é muito importante na política. Você sabe muito bem disso. E você sabe que o brasileiro, a gente sofre muito com a impunidade. A gente vê muita impunidade dos grandes nomes, das pessoas que tiveram dinheiro, colarinho branco e tal. E quando a gente vê as penas injustas desses caras que sentaram na cadeira, do outro lá que escreveu na estátua, que tá 17 anos de cadeia, 18 anos de cadeia, multa de 30 milhões que a pessoa nunca vai pagar, você fala, meu Deus, alguma coisa está errada aí. O que está acontecendo? Por que essa pessoa tem essa pena? A opinião pública, ela está desse lado. Não tem jeito de você aceitar que uma pessoa, porque escreveu numa estátua, ela fez isso, roubou a bola do Neymar, vai ficar 20 anos na cadeia. Ninguém aceita isso. Eu acho que esse é o grande problema. Tem duas coisas que não aceita, que é o INSS dos velhinhos, o roubo dos velhinhos e essas penas. O problema são essas penas. Não é quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato, se vai estar inelegível ou não. São essas penas e os velhinhos aí que ninguém fez nada. Vocês não fizeram nada também, né?
Perfeito, não é que nós não fizemos nada. A gente protocolou uma CPI, e é o instrumento que nós temos no Legislativo, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que é para investigar, mas ninguém do PT e ninguém da esquerda assinou, e também não foi instalada, e disseram que há uma lista de preferências, mas isso regimentalmente não se sustenta, porque já ocorreram outras CPIs, por exemplo, a CPI da Petrobras, que foi instalada sem nenhum tipo de ordem cronológica. Com relação aqui ao INSS, dá só uma olhada aqui, 3 meses depois, a operação sem desconto, que investiga o roubo bilionário do INSS, está sendo deliberadamente travada pelo ministro Dias Toffoli. Isso aqui foi a revista Piauí que revelou. Dias Toffoli decidiu monocraticamente que o caso deveria tramitar sob sua relatoria e que decisões da primeira instância devem ser ratificadas por ele. Ou seja, a Polícia Federal, que deveria, enfim, estar investigando, ou se está investigando, está muda. Até então não recebi nenhuma outra notícia. Estão empurrando com a barriga. Estão empurrando com a barriga. Então, assim, eu não tenho o que fazer. O que as pessoas precisam entender, Emílio, e eu acho que isso tem crescido dentro da opinião pública, é que finalmente vocês estão entendendo que esse país é um país da impunidade. Né? Precisou-se pessoas em nível de centenas de pessoas serem presas com penas injustas. Inclusive, saiu segunda-feira diversos documentos do ex-assessor do Alexandre de Moraes, dizendo que basicamente eles mantinham ou não a prisão de uma pessoa com base nas suas postagens de rede social, pô. Isso aí é só você abrir a sua internet agora, que você vai ver os prints que foram vazados. Ou seja, está precisando chegar no cúmulo para o brasileiro entender e falar, quer dizer que também eu posso me ferrar nessa daí. Sim, você também pode se ferrar nessa daí. Porque, afinal de contas, foram diversos velhos, sejam de esquerda ou de direita, que foram roubados. São diversas pessoas, sejam elas novas, velhas, humildes ou ricas, que estão presas agora com penas proporcionais. Então, assim, tem hora, Emílio, e para o brasileiro começar a enxergar algumas coisas, tem que realmente extrapolar o nível da normalidade mesmo. Tem que acontecer isso mesmo, porque assim, sinceramente, um país que viu o maior escândalo de corrupção do país, como o Mensalão, ter como o ponto central o Lula, e depois eleger esse cara, eu vou falar aqui empiricamente de mim, tá? Na minha sala, teve pessoas que foram pra rua na época, não é só pelos 20 centavos, o gigante acordou, não tem que ter Copa do Mundo, tem que ter dinheiro pra saúde, fora Dilma, votou no Lula. Então, assim, se a gente não tiver um aprofundamento cívico sobre as nossas deveres, sobre o que de fato é importante, nós vamos continuar sendo assim, o país da piada. A gente vai continuar sendo o país da chacota. Para poder colocar um vinho novo dentro de uma taça, tem que sair o velho. E é esse processo que eu acho que está acontecendo, de purificação do nosso país. A gente nunca, Emílio, teve, por exemplo, igual ano passado teve eleições, 2022 teve eleições municipais, de termos dezenas e centenas de candidatos jovens, conservadores, com ficha limpa, entrando dentro da política. Hoje, nós temos aí, digamos assim, 100 deputados, que estão lutando uma causa que seja boa para o nosso país, mas antes não era dessa forma. Então, assim, a esquerda, querendo ou não, teve mais êxito, mais força, mais competência para poder tomar os locais de poder que os outros não tiveram. Então, de duas uma, ou a gente é incompetente, ou eles são de fato muito melhores que nós, porque eles dominaram tudo. Mas então a gente tem que fazer o caminho reverso. Sim, eu entendo o que você falou, mas o Mota é novo também, né? O Mota é uma aposta também. Uma aposta, um cara novo. Meu amigo. Tem um belo do Miguel ali. Ele é um transnovo. Ele é um transnovo. Porque a família dele está na política há bastante tempo. Se você conversa com ele, ele é tipo um JK. Ele amadureceu na política, digamos assim, 50-5, no âmbito de centro, de negociação, de articulação. Ontem, isso aqui, assim, estou falando das atitudes dele, mas em termos, assim, de postura, meu irmão, não teve um grito, não teve nada sobre uma pressão muito forte. Então, ele não é um cara novo na política, pelo contrário. É como se eu falasse que o Aécio Neves, quando foi governador aqui de Minas Gerais, era um cara novo na política. Não é. Esses caras podem ter cara de novo, mas está longe de ser novo. Eu estou dizendo de novo, não somente faixa etária, estou dizendo de novo com ideias novas, com pessoas que entram na política sem as amarras que a velha política tem. Simples assim. É isso que eu estou querendo dizer. Tá bom. Tomara. Muito bem.
Obrigado, viu, Nico? E o que vai acontecer com a deputada, com a patolada, a deputada patolada? Nada? Haroldo, papá. A Jararaca? Camila Jararaca? Nada, não né? sei, pô. Os países aqui, meu irmão, só um lado é punido. Se eu tivesse dado um soco na parte íntima daí de uma mulher, já era, eu tava preso. Mas como foi eu, pô, sou de direita, um soco também não vai parar, não. Eu não vou fazer nada contra ela, não, deixa ela lá. Se caso colocarem alguém no Conselho de Ética, a gente coloca ela no Conselho de Ética também, porque é o jogo político. Mas eu não tô brincando, eu agradeço essa petista aí por ter feito isso, para poder mostrar a face deles. Acho que é só assim que a gente consegue ganhar outras pessoas e abrir os olhos dela. Ela deu